Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos caminhar juntos pela lição Espiritualidade e Tradições, um tema que nos convida a dar uma olhada para dentro e avaliar o coração da nossa fé. Este é um material de apoio da Secretaria de Escola Bíblica, preparado com muito carinho para os nossos professores promessistas. Tudo começa com essa pergunta. E olha, não é uma pergunta qualquer, viu? É uma dúvida que já tem 70 anos de história, feita pelo pessoal de Betel para os sacerdotes lá em Jerusalém. Ela carrega o peso de uma tradição que nasceu da dor e que agora, diante de um novo cenário, é colocada à prova. Certo. Para a gente conseguir entender a dimensão da resposta de Deus, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás, voltar no tempo, para sacar todo o contexto dessa dúvida. Afinal, por que essa pergunta era tão importante naquele momento específico? Dá uma olhada nessa linha do tempo aqui com a gente. Lá em 586 a.C., o templo, que era o coração da vida judaica, é destruído. E como resposta a essa tragédia toda, o povo começa a fazer jejuns de lamento. Por quase 70 anos, essa prática se repete ano após ano. Só que agora, perto do ano 518 a.C., o jogo virou. O templo está sendo reconstruído. A esperança está no ar. E é exatamente aí que a gente chega no ponto central, sabe? O povo estava vivendo, como a nossa lição bem coloca, uma espécie de exaustão. Aquele ritual que nasceu de uma dor muito real, agora corria o sério risco de virar só um costume vazio. Uma tradição mecânica cujo propósito original estava sumindo com a poeira da reconstrução. E a resposta de Deus? Então não foi um simples sim ou não. Em vez de só validar ou cancelar o ritual, Deus aproveita essa deixa para ir direto ao cerne da questão, as motivações do povo. E a resposta dele veio em 4 mensagens, uma mais poderosa que a outra. E essa é a estrutura da resposta divina que a gente vai usar para organizar o nosso entendimento. Primeiro, uma repreensão, depois uma chamada ao arrependimento, aí vem uma promessa e, por fim, uma visão de futuro. Cada passo vai revelando uma camada mais profunda do que de fato agrada ao Senhor. A primeira pergunta da nossa lição já nos coloca de cara com a primeira mensagem de Deus. O povo foi até Jerusalém buscar uma espécie de autorização divina para continuar um ritual. Mas Deus, em vez de focar no ato em si, mudou completamente o foco, sabe? Ele mirou na intenção por trás da ação. Gente, essa pergunta de Deus é cirúrgica. Ele questiona a sinceridade deles na lata, mostrando que os jejuns tinham se tornado rituais de autopiedade e não de busca a Deus. A lição usa uma imagem muito forte. O jejum tinha virado um monumento à sua própria dor. Era mais sobre eles e a tristeza deles do que sobre Deus. Ok, vamos para a segunda pergunta, que nos leva para a segunda mensagem de Deus. Aqui, Deus faz um movimento genial. Ele tira o foco da relação vertical do povo com ele e joga a luz na relação horizontal, ou seja, do povo uns com os outros. Ele está mostrando que a verdadeira adoração não fica trancada dentro do templo. O ponto central é o seguinte: o povo estava preocupado com o ritual, mas Deus estava preocupado com a justiça. Ele os chama para um arrependimento que se vê na prática. A espiritualidade de verdade aparece na compaixão, na misericórdia, no jeito que a gente trata quem é mais vulnerável. Isso sim é o tipo de culto que agrada a Deus. Agora, com a terceira pergunta, o tom da conversa muda. A gente sai da repreensão e entra num campo de muita esperança. A reconstrução do templo era muito mais do que levantar paredes. Significava a volta da presença visível de Deus no meio do seu povo. E com ele, vinham promessas de uma restauração completa. E aí a gente chega na quarta pergunta, que amarra toda a resposta de Deus. É aqui que ele finalmente fala dos jejuns de forma direta e aponta para um futuro glorioso, um futuro que incluía outras nações e que ia muito além das fronteiras de Israel. E esse é o grande clímax da mensagem de Deus. Ele não só cancela os jejuns de lamento, ele vira a chave, ele os transforma. Aqueles dias que eram marcados pela tristeza se tornariam festas cheias de alegria. O luto estava finalmente dando lugar à celebração. Um tempo novinho em folha estava nascendo. Tudo isso nos traz então para a sessão Lições para Viver, onde a gente vai extrair aqueles princípios que nunca envelhecem, que a resposta de Deus nos revela. A pergunta é, como é que essa conversa de séculos atrás fala com a gente hoje, na nossa caminhada? A quinta pergunta da lição nos força a encarar uma questão bem direta, um contraste fundamental. E a resposta, depois de tudo que a gente já viu, fica bem clara, né? A resposta é um grande e sonoro não.
Rituais mecânicos, sabe? Aqueles feitos só por tradição ou por um senso de dever, com o foco em nós mesmos, isso ofende a Deus. Já a espiritualidade genuína, essa sim nasce de um coração sincero, foca em Deus e no próximo. E o resultado a gente vê em ações de justiça e de amor. A nossa vida precisa ser uma bênção para os outros. Certo. E a sexta pergunta vira a moeda. Se a fé não tem nada a ver com rituais frios e vazios, será que ela combina com alegria e celebração? Mas com certeza, a alegria não é só compatível com a fé, ela é uma marca registrada do novo tempo que Jesus inaugurou para a gente. Claro, o arrependimento pelos nossos pecados é algo sério e real, mas a vida em Cristo é, na sua essência, uma vida de alegria. E é essa alegria genuína que funciona como um ímã, sabe? Que atrai as pessoas ao nosso redor para perto de Deus. E para a gente fechar, a lição nos lança um desafio bem prático, uma reflexão para a gente levar para a nossa vida, para a nossa semana. E o desafio é esse: que tipo de espiritualidade a gente tem vivido? É uma que atrai as pessoas para perto de Deus, cheia de vida, de alegria? Ou é uma espiritualidade que acaba afastando, baseada em rituais frios, em legalismo? É uma pergunta para a gente refletir de verdade. O nosso grande objetivo, gente, é que a nossa luz brilhe tanto que as pessoas, ao olharem para nós como indivíduos e como igreja, possam dizer exatamente o que Zacarias profetizou: Deus está com vocês. Que a nossa fé seja tão real, tão contagiante, que outros queiram agarrar a barra das nossas vestes para conhecer o mesmo Deus que a gente serve. Que essa seja a nossa oração e o nosso alvo.